Olha, ontem eu assisti o Jornal Nacional e aí para ver sobre as manifestações, para ver o que eles falam sobre o PIB cair e o Brasil entrar em recessão técnica. A gente tem que ver a opinião de todo mundo, mesmo não gostando. Aí a Globo falou um pouco das manifestações, não mostrou nenhuma imagem aérea panorâmica nas outras cidades, exceto Rio e São Paulo. Entrevistou umas pessoas, tudo. E aí falou que o PIB do Brasil caiu e a gente entrou em recessão técnica. O PIB, para quem não sabe, caiu em 2015, 2016, quando a gente não teve governo, porque a Dilma não governava e o Congresso não deixava que nada fosse aprovado. Eles queriam criar uma crise para derrubar a Dilma. E fizeram. E 2017, 2018, a economia voltou a andar um pouco para cima. Pouco, bem pouco. Aí entrou o Bolsonaro, voltou a cair. Aí eu pensei, a Globo vai culpar o Bolsonaro ou o quê? Fizeram uma matéria, entrevistaram umas senhoras, você vê que é gente humilde, gente pobre. Eles fazem isso para criar identificação, porque a maioria das pessoas que está assistindo o Jornal Nacional são pessoas, é o povão, gente mais pobre. E aí perguntaram para as senhoras, ninguém aqui é economista, mas vocês acham que a economia está forte ou fraca? Elas falaram, fraca, a economia está ruim. Tá, mostraram que o desemprego aumentou, mostraram que o PIB caiu, que as coisas estão indo de mal a pior, e falaram que um dos motivos pode ser por causa da instabilidade política. Aí é aquele jeito deles baterem no Bolsonaro com uma luva de pelica, é bater sem machucar. Aí, depois de 5, 6 minutos mostrando como o Brasil tá cagado, como o Brasil tá ferrado, colocaram um especialista dizendo assim, o grande problema da economia do Brasil é a falta de confiança do investidor. Aí, o que vai trazer a confiança do investidor de novo no Brasil é a reforma da Previdência. Então foram 5, 6 minutos de propaganda, de panfleto, para falar, povão, vocês estão ferrados? A solução é a reforma da Previdência. Você tem que entregar a sua aposentadoria. Sua aposentadoria é a culpa da crise no Brasil. A culpa não é o governo Temer e o governo Bolsonaro tirarem 500 bilhões da Previdência, não é o governo não ter plano nenhum por emprego, não é a reforma trabalhista. Não, a culpa é você se aposentar com o salário que você vai se aposentar, que já não é grande. Você tem que se aposentar com um salário menor. Esse dinheiro tem que ir para os bancos para retomar o investimento do investidor estrangeiro. E aí o Brasil volta a crescer, aí volta a ter emprego para todo mundo. Mentira. Eu assisto o Jornal Nacional de vez em quando e eu lembro, 2 anos atrás, na época da reforma trabalhista, o mesmo discurso. Entrevistaram 3, 4 pessoas pobres, numa causa bem humilde, e falaram assim, a economia tá ruim, a gente perdeu o emprego. E aí no fim da matéria mostrava um especialista, especialistas da Globo, que todos têm sempre a mesma opinião, que é a opinião dos patrocinadores. E falava assim, não, o que vai retomar o emprego é a reforma trabalhista. Porque a reforma trabalhista vai recuperar a confiança no investidor. Porque a reforma trabalhista vai fazer com que as empresas possam contratar mais barato, vai ser mais barato contratar. Porque você não tem que pagar tantos encargos como hoje. Faz 2 anos a reforma trabalhista está em vigor há quase 3 anos e o desemprego só aumentou, os salários diminuíram e a informalidade, que são as pessoas sem carteira assinada, que são pessoas que não têm direito a férias e 13º e nenhum outro benefício, aumentou. Então, é mais gente que perdeu emprego, dos que perderam emprego, mas conseguiram outro emprego, é mais gente sem direito trabalhista nenhum e ganhando salários cada vez menores. É isso. Antes disso, a Globo também falava que o que ia retomar a economia era caindo a Dilma. Eu lembro até hoje da entrevista do dono da Riachuelo na Globo, e mostrando, ele é um dos maiores varejistas do país, falando assim, saindo a Dilma, a recuperação econômica será imediata. Imediata. Então, em junho de 2016, ela saiu um mês antes, a gente já deveria ter recuperação econômica, e não teve. Não teve, a maior prova é isso. Tinha 10 milhões de desempregados, hoje tem 13, 14, e tem 5 milhões de desalentados. Que essa é a estratégia do IBGE no governo Temer e Bolsonaro. É o seguinte, na época da Dilma tinha 10 milhões de desempregados, a partir de 2015, 2016, quando ela não governou mais. Aí hoje, o número não sobe, está sempre em 12, 13 milhões. Por quê? Porque o número de desalentados, que são pessoas que nem procuram mais emprego, só sobe.
Era 1 milhão, aí depois eram 2, 3, 4, agora já são 5 milhões. Então, na verdade, são 18 milhões de pessoas sem emprego. Mas a conta do IBGE só conta sempre 13. E hoje saiu que o desemprego aumentou novamente. Durante o governo Bolsonaro, desde que o Bolsonaro pousou lá com a faixa presidencial até hoje, 1 milhão e 400 mil pessoas perderam o emprego. Então, é muita gente, é muita gente. E qual é o único plano para melhorar? Reforma da Previdência. Mas, na Globo News, onde o público é um pouco mais seleto, é um público mais classe média alta ou classe alta, o povão não assiste a Globo News, o povão que a Globo quer convencer. A Globo News já se fala em reforma tributária, a reforma da Previdência é assunto virado. Eu lembro da esquerda comemorando faz um mês uma pesquisa que disse que a maioria dos brasileiros é contra a reforma da Previdência. 51%. E 43% era a favor, os outros não sabiam. Gente, 43% dos brasileiros serem a favor de entregar a própria aposentadoria baseada numa mentira, olha, é muita gente. E eu lembro, 2 anos atrás, eu conversava, todo mundo era contra. E hoje em dia não, está dividido, a Globo está ganhando essa guerra. Daqui a alguns poucos meses, eles sabem que eles vão convencer todo mundo. E assim que convencer, muda o noticiário vira positivo por alguns dias, muda para um noticiário negativo, falando assim, não, a reforma tributária é que vai salvar o Brasil dos problemas. O investidor estrangeiro não tem confiança no Brasil e a gente precisa da reforma tributária, que é aquela reforma que vai mudar todos os impostos para o rico, que é muito rico, pagar cada vez menos, e você e eu, a gente pagar cada vez mais. Que a gente é que sustenta esses vagabundos. Tem cara que nasce bilionário, morre bilionário, trabalha muito pouco a vida inteira, quem sustenta eles? Eu, você. E o que eles querem fazer é com que a gente sustente mais ainda o rentismo, que são os bancos e os bilionários que colocam dinheiro na dívida pública e recebem juros. E 50% dos nossos impostos já vai para isso. Então, o que eles vão fazer é dar um jeito de tirar mais dinheiro do social e dar mais para essa galera aí. Porque quem você acha que paga os comerciais na Globo, na Record, na SBT, na Band, na Jovem Pan, em todas essas emissoras, em toda a mídia? As maiores empresas do Brasil e do mundo, que estão no mercado financeiro. São eles que vão ganhar. São eles que, quando você vê um comercial na TV, são essas empresas. E são eles que querem a reforma da Previdência, custe o que custar, e vão querer a reforma tributária, e depois da tributária vão inventar outra. Porque o plano deles é sugar a gente até acabar. E a Globo faz o papel de panfleto dessas reformas. E o Bolsonaro? O Bolsonaro é um fantoche. O Bolsonaro é um fantoche brincando de ser fascista, que não deveria nem... Bolsonaro é uma pessoa que não deveria nem viver em sociedade, deveria ser preso. Mas ele fica lá brincando de ser fascista, enquanto isso eles o utilizam para aprovar essas reformas. E quem acha que a reforma não vai ser aprovada, para de se enganar. Para de se enganar. A esquerda adora se enganar, não vai ter golpe, não vai ter PEC do fim do mundo, não vai ter reforma trabalhista, não vai ter... Teve e vai ter. Ou a gente vai para a rua e começa a mudar, ontem foi um bom exemplo, mas tem que ir mais, tem que ser toda semana, tem que ser todo dia, a greve geral tem que ser expressiva, muito expressiva. Ou os deputados já estão muito inclinados a votar para a reforma da Previdência, ainda mais depois que o Bolsonaro ofereceu 40 milhões para cada um, a maior compra de votos da história. Fernando Henrique Cardoso, quando comprou votos pela reeleição e ficou impune, Fernando Henrique Cardoso deve estar hoje com uma inveja do Bolsonaro, assim, com o cotovelo dele deve estar roxo. Falou, caraca, eu pagava 1 milhão por voto, o Bolsonaro vai pagar 40, olha só. Isso aqui é a maior compra de votos da história. E a única discussão no Congresso é qual reforma eles vão aprovar. Se é o sistema de capitalização, se não é, se tira daqui, tira dali, põe aqui, põe ali. É só isso, é o texto. Mas a reforma, você leia a entrevista com gente do mercado financeiro. Eles estavam... Pega as entrevistas dele em fevereiro e em abril, maio. Eles estavam meio desolados, pensando, essa reforma a gente não sabe se vai sair. E hoje estão todos confiantes. Inclusive eu li uma entrevista faz poucos dias em que o cara fala, não, a reforma da Previdência é assunto do passado, já passou. A gente já está pensando agora nas próximas. Eles já sabem, o mercado financeiro sabe antes de acontecer. É isso. Agora, galera, você quer ajudar a luta contra isso? Curte o vídeo, compartilha, vamos formar uma comunidade cada vez maior, vamos para as ruas, vamos protestar.
Falou.